Semanas atrás, quando o Brasil completou 500 mil vítimas fatais da Covid-19 e explodiu ao mesmo tempo o escândalo da Covaxin, eu fui convidado pelo pessoal do ABC Contra o Golpe a participar de um debate sobre a corrupção bolsonarista. E então mostro aqui para vocês um excerto essencial onde apresento aí um panorama histórico do governo Bolsonaro das várias corrupções que aconteceram pré-escândalo Covaxin. Eu vou pegar aqui uns aspectos políticos desse governo Bolsonaro, né, até chegar na questão sanitária, né? Ou seja, agora que nós temos aí 2 anos e meio de governo Bolsonaro, né, lembre-se as falas dele próprio, né, que ele fala, não tem corrupção, tá 2 anos e meio não tem corrupção, e a outra expressão dele famosa, né, acabou a mamata, porra, né, essa é a expressão dele, né. E, na verdade, o que a gente viu nesses últimos dias aí é que, em função da Covaxin, né, a Covaxin, na verdade, é a cereja do bolo de um conjunto de corrupções. Né? Ou seja, temos aí corrupções desde o começo do governo. É claro que essa que está, digamos, é a mais contundente, afinal de contas, diante de quase 530 mil mortos, né? E o que é pior, não é nem o número de mortos, porque quando teve 100 mil, 200, 300, 400, né? Você tinha aí as pessoas ainda confinadas em casa, os índices de aprovação do Bolsonaro caíram, mas não eram de forma contundente, né? E agora, com a Covaxin, a coisa parece que tomou um outro uma outra dimensão, um outro rumo. Bom, mas eu quero falar primeiramente corrupções anteriores a essa da Covaxin, né, de todo esse esquema de corrupção das vacinas. Vale lembrar que logo no começo do governo Bolsonaro, você tem aí a questão do Queiroz, né? Os 89 mil reais que foram feito aí o chequinho para Michele Bolsonaro, né? E o tempo todo isso foi denunciado. O Queiroz sumiu do mapa, ficou um bom tempo desaparecido, né? Aliás, se conversou até com o advogado da família Bolsonaro, o Frederico Wassef, ele fala, não sei onde ele está, não faço nem ideia, e de repente, dali a pouco aparece o Queiroz, né, encontram o Queiroz na casa em Atibaia do próprio advogado da família Bolsonaro. E, obviamente, você vai ter corrupção não só do Bolsonaro, mas de todos os seus filhos. É isso que, inclusive, ele ensinou, o grande legado que ele vai deixando para os seus filhos, ou seja, como ser ladrão. Ou seja o 01, 02, 03 e 04. Ou seja, o 01 com as suas rachadinhas, rachadinhas essas que foram aprendidas com o próprio pai. A história do Bolsonaro, portanto, evidencia que isso já existia desde os tempos que ele era deputado, né? Uma vez que ele comprava seus imóveis, os vários que ele tem, sempre em dinheiro vivo. O próprio Flávio, recentemente, comprou esse imóvel de 6 milhões lá em Brasília, e mesmo ele justificando que uma parte ia ser paga depois, pelos vencimentos que ele tem enquanto deputado, jamais ele poderia ter esse tipo de financiamento, né? Sem contar a empresa que ele tem lá dos chocolates, né? Que também é um faturamento fora de propósito, né? O 02, né, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né, que além de participar de reuniões ministeriais, ele que é um mero vereador do Rio de Janeiro, ele aparecia nas reuniões ministeriais, tem até fotos, né, ele às vezes ele ocupava o assento e ficava ministros para trás ou de pé, né, articulou todo o gabinete do ódio, e através dali você tem as fake news. E essa é uma das investigações. Aliás, sempre o que tirou do sério o próprio Bolsonaro e o preocupou profundamente
foram as tentativas de se atingir os seus filhos, né? Seja as rachadinhas, as investigações de rachadinhas do Flávio, seja o entendimento aí das fake news e o gabinete do ódio por parte do Carlos, né? Além disso, e não obstante, você tem aí o 03, né, o Eduardo, que quase que tivemos aí uma indicação para a Embaixada dos Estados Unidos, né, ou seja, um cara que fala um inglês mequetrefe, né, não tem nenhuma experiência de embaixada, e, obviamente, o Bolsonaro esteve muito disposto a levá-lo para a embaixada, ou seja, seria um nepotismo puro e descarado, né? Fora as vezes que ele se indispôs com a China. E, recentemente agora, o 04, o mais jovem, né? Que mal chegou e já está apresentando aí o tráfico de influência, né? Na medida em que levou um empresário para reuniões lá com o Ministério do Desenvolvimento Regional, lá com o Rogério Machado, né? Ou seja, segundo consta, né, o filho mais, o 04, aí, o filho mais jovem, né, o Renan, ele teria ganhado aí um carro elétrico de algo em torno de R$90 mil, né, de uma empresa, né, chamada Gramazine Granitos e Mármores Tomazini, né. Então, essa empresa que teria interesses em fazer ações no sentido de trabalhos de empreiteira, né, para com o governo, não é à toa que foi lá se reunir com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então você tem, portanto, aí toda a família envolvida, né? E não só isso, se você vê também lá, durante a própria campanha do Bolsonaro, já teve aquele caso lá de Angra dos Reis da funcionária fantasma, né? Aquela que ela mesma confessou que era funcionária fantasma, depois meio que afastaram ela, tiraram meio de cena para a coisa não ir adiante, né? Sem contar que o Bolsonaro sempre se gabou em dizer que ele usava as verbas parlamentares para comer gente, né? Ele era um comedor de gente, assim que ele próprio se autodesignava, né? E sempre falou que sonegava tudo quanto era tipo de imposto, ou seja, imposto de renda, tudo que ele pudesse não pagar, ele não pagava, sonegava mesmo na cara dura. Isso são as confissões dele próprio, né? Então, você percebe que essas corrupções da família Bolsonaro vêm de longa data, né? Lembre-se que as três esposas que o Bolsonaro teve aí eram secretárias, cada uma delas, né? Eram secretárias que depois viravam esposas, né? A ex-mulher do Bolsonaro aí comprou 14 imóveis, né? Todos eles em dinheiro vivo. Então, tudo isso você vai configurando as evidências, né? Num mundo altamente digitalizado, um mundo com PIX e coisas do tipo. Alguém se propuser a comprar imóveis com dinheiro vivo, isso não existe mais, né? Em pleno século XXI, não tem mais sentido você fazer operações tão vultuosas com dinheiro vivo, né? E vejam, o próprio o Carlos Bolsonaro, né, em 2003, ele, quando tinha 20 anos de idade, ele comprou um imóvel de R$150 mil, também em dinheiro vivo, né? Então, você vai tendo aí uma trajetória grande de corrupção dessa família Bolsonaro, né? E pegando aspectos um pouco mais recentes, né, nós tivemos aí, esses meses atrás, a discussão toda do chamado Bolsolão, ou tratoraço, né? Onde você poderia encaminhar aí, levar adiante, o crime de responsabilidade, porque eram 3 bilhões de reais feitos aí por via de emendas parlamentares num orçamento paralelo, ou seja, um orçamento, tudo aquilo que não faz parte do orçamento geral da União. Ou seja, é bom lembrar que cada deputado ele tem direito a 8 por ano, né, a 8 milhões com emendas para investir em obras da sua região. E o Bolsonaro simplesmente ele
pega toda essa dinheirama, enfia essa dinheirama por um esquema tortuoso que deveria ser investigado, mas a gente conhece como é que funciona os bastidores da política, né? E isso ficou muito claro quando ele usou todos esses recursos na chamada Codevasf, né? Que é os recursos para a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Ou seja, você vai ter aí compra de tratores, de máquinas agrícolas, que com superfaturamentos de até 259%, né? Tanto é que essas operações da Codevasf passaram a ser chamadas de a Codevasf de a estatal do Centrão. Porque, vejam só, você está falando ali de obras do Vale do São Francisco. Só que a operação ela tornou-se um polvo com tantos tentáculos que ela atinge hoje 2.675 cidades em 15 estados. Vai atingir até o Acre, né? Ou seja, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pôde manejar aí 277 milhões de reais, dos quais 71 era para tratores. Então, o que tem a ver o Vale de São Francisco ali, toda a região, com o Acre, né? E é bom lembrar que, na prática, esses outros estados que estão pegando esse dinheiro para a compra desses equipamentos agrários, né, superfaturados, também estão contribuindo para a devastação tanto do Cerrado, bem como da própria Amazônia. Então, você teve aí o Davi Alcolumbre, que foi um deles, com 277 milhões, o Arthur Lira, com 114 milhões, o Fernando Bezerra, que faz parte da CPI, é o governista, né, com 125 bilhões. Então, vejam vocês que não é à toa que o Lira é um braço direito do Bolsonaro, né? Ou seja, o Lira, ele próprio, né, recentemente foi lá passear em Alagoas, sua terra natal, né, com o Bolsonaro, para, nas palavras do próprio Renan Calheiros, né, inaugurar a obra já inaugurada, né? Então, pode perceber que o Lira, apesar de já ter na sua mesa 123 pedidos de impeachment, né, sendo que o penúltimo foi aquele super pedido, né, dos vários partidos, organizações, entidades, até gente de direita junto, né, e simplesmente, segundo o Lira, né, para ter impeachment não adianta discurso, precisa de materialidade, né? Então, enquanto você não tiver uma pressão ou muito forte das ruas, ou a própria burguesia dizendo, olha, encaminha isso adiante, ele vai ficar, né, nessa situação, deitado eternamente em berço esplêndido, deitado em cima desses processos de pedidos de CPI. Ora, e lembre-se que o Bolsonaro ele não tem parada. A cada manifestação que foram feitas recentemente, né, ele vem com uma resposta, né? Ou seja, na manifestação de 29 de maio, logo em seguida, o que ele faz? Ele aprova a Copa América, na verdade, né, a Cova América, né? Depois da manifestação de 19 de junho, ele vai com tudo para cima do jornalista, tira a máscara, xinga os jornalistas, as emissoras de TV, né? E as vésperas ali da manifestação de 3 de julho, pode perceber que já teve ali um reajuste da ANEEL, né, da bandeira vermelha, né? Ou seja, quem tiver em bandeira vermelha já vai pagar um reajuste de 52% na tarifa de energia elétrica. E lembrem-se que, até para associar com as questões da Covid, né, aquelas pessoas que precisam agora de aparelhos para ajudar na respiração, que tem sequelas graves, né, claro que tiveram um aumento substancial das suas contas de energia elétrica, e, portanto, além de tudo, vai pagar mais caro, né? Então, vejam só, gente, então, denúncias
para cima dessa família não falta. Você tem aí um leque simplesmente gigantesco em cima disso, né? E vejam, essa semana também nós tivemos aí as denúncias da ex-cunhada, né? Horas, vale lembrar também, né? Isso para nós vale politicamente, né? Ou seja, qualquer fator que vier que jogue pedra, né? Que seja contra o Bolsonaro é melhor para a oposição, né? Mas lembre-se que uma mera denúncia são palavras são palavras, né? Não tem materialidade, né? Então, por isso que a gente só pode capitalizar isso politicamente, porque juridicamente isso não tem validade, portanto é que não é fruto de apuração de CPI e do próprio jurídico, né? Lembre-se, o Bolsonaro, historicamente, ele sempre esteve ligado ali ao centrão e naquela ala do baixo clero, né? O Bolsonaro nunca apresentou nenhum projeto enquanto deputado, né? E lembre-se que, se a gente pegar nessa história recente que nós temos, né, da chamada Nova República, né? Portanto, do Collor para cá, porque daí para trás, né, você vai ter não só o governo Sarney, mas os governos militares, as falcatruas não eram investigadas, eram proibidas, não tinham CPIs, não tinham nada disso, né? Portanto, o primeiro grande escândalo que a gente vai ter aí vai ser em 93, lá, o escândalo do orçamento, né? Lembre-se, o chamado Sete Anões, onde você tinha a manipulação das emendas parlamentares. Eu estou querendo frisar isso para mostrar que a gente não pode ter nenhuma ilusão com o parlamento, com o governo federal, ou seja, essas falcatruas, elas funcionam como se fosse um azeite nas engrenagens do chamado capitalismo periférico, no qual nós estamos inseridos, né? Ou seja, o governo Bolsonaro, ele, digamos, é um governo o qual se joga gasolina na fogueira, né? Ele já coloca, ele aumenta a corrupção que já tinha, né? A gente não pode ter, insisto, ilusões com esses tipos de governo de direita, né?